Você já estudou cuidadosamente o livro de Provérbios? Provérbios é um dos livros sapienciais da Bíblia, ou seja, um livro de sabedoria, de conselhos práticos. Na sua maioria, os provérbios aqui contidos nesse livro foram escritos por Salomão. E tem dicas muito importantes para termos uma vida melhor. E eu estava dando uma garimpada aqui no livro e encontrei 13 vezes a palavra melhor, começando um verso, mostrando para nós quais são essas chaves para uma vida melhor. E eu quero então convidar você para fazermos um passeio, ainda que breve, pelo livro de Provérbios, encontrando respostas para uma vida melhor. Acho que todos nós queremos ter uma vida melhor. Mas como? De que maneira? Onde está essa vida? Que pista seguir? Que caminho percorrer? O que evitar? O que fazer? O que não fazer? Com quem andar? Com quem não andar? Então vamos dar uma olhadinha? Você quer ter uma vida melhor? Vamos ao primeiro conselho. Capítulo 8, verso 19. Melhor é o meu fruto do que o ouro depurado ou refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Do que ele está falando? Ele está falando do homem que produz, do homem que produz renda, do homem que trabalha, do homem que vê a prosperidade como fruto do seu trabalho, e daquele homem tem muito ouro, muita prata, mas veio para a mão dele sem qualquer esforço, sem qualquer trabalho, ou às vezes veio até de maneira errada, pecaminosa, ilícita, desonesta. É melhor você ter pouco rendimento, mas você pode dizer, isso aqui é fruto do suor do meu rosto, do meu trabalho honrado e da bênção de Deus sobre a minha vida. Quantas pessoas que granjeiam fortunas, muito ouro, muita prata escolhida, mas não tem paz. Aquilo não faz sentido, aquilo não preenche o vazio, aquilo não dá significado à vida, aquilo não traz nem felicidade, nem segurança para ele. Segundo conselho, capítulo 12, verso 9. Olha aí comigo que interessante. 12, 9. Está escrito assim: melhor é o que se estima em pouco e faz o seu trabalho, do que o vanglorioso que tem falta de pão. Aqui, ele está dando um conceito tão interessante. Melhor é você ficar no seu lugar, sem querer fazer farol, sem querer rasgar seda para si mesmo, sem querer colocar-se no pedestal. Tem muita gente que faz tanta propaganda, se apresenta como se fosse a pessoa mais rica, mais bela, mais culta, mais isso, mais aquilo, e falta até o básico para elas. Vivem de fake news, orgulho, soberba, arrogância, altivez de espírito. O texto está nos mostrando que melhor é o que se estima em pouco. Seja humilde. Humilde. Não queira ocupar os primeiros lugares. Não busque holofotes. Não sejam os seus lábios que vão honrar você. Isso não fica bem. Isso não é bonito. A vaidade, a soberba é uma coisa reprovável. Agora, a humildade é o portal da honra. É por isso que Jesus começa as bem-aventuranças assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, cuidado com a vaidade, cuidado com a soberba, cuidado com a arrogância, cuidado de fazer propaganda daquilo que você não é e nem tem. Seja humilde. A humildade é o portal da honra para todas as pessoas. Terceiro conselho, capítulo 15, verso 16. Olha aí, confira comigo. 15 e 16 diz assim: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor,
do que grande tesouro onde há inquietação. Olha aí, pouco com o temor do Senhor. As pessoas mais felizes não são aquelas que mais têm. A história do Brasil é uma história muito carimbada por corrupção, por riquezas mal adquiridas, por gente que se enriquece de maneira ilícita, imoral, ilegal, surrupiando o erário, roubando, tirando o que é do outro, aproveitando o que é do outro, gente que resolve a vida financeira numa canetada, numa negociata, num acordo, numa emenda parlamentar, num negócio de uma empresa onde favores correm solto nos porões das negociações. Mas, veja o que ele vai dizer aqui, 15 a 16, melhor é o pouco havendo temor do Senhor. Você vai dormir, botar a cabeça no travesseiro, vai ter paz para dormir. Que adianta o cara estar lá com tanto dinheiro no banco, tanto dinheiro nos paraísos fiscais, tanto dinheiro em barras de ouro, tanto dinheiro em imóveis, tanto dinheiro em fazendas, tanto dinheiro aqui, tanto dinheiro ali, e não ter paz para dormir, e não poder andar de cabeça erguida na rua. É melhor ter pouco com temor do Senhor. Vamos ao quarto princípio. 15 e 17 de Provérbios. Está escrito assim: melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Aqui está falando de relacionamento. O que é melhor? Uma família onde não tem carne, não tem banquete, não tem fartura, tem um prato de hortaliça, mais barato, mais simples, mas tem amor. Aí você tem uma mesa chique, bonita, com prataria, com porcelanas, com copos de cristais e com as comidas mais caras, mas ninguém se ama, ninguém se respeita. Nos bastidores, o que se trama é a destruição uns dos outros. E Salomão era um cara rico, a mesa dele era farta, e ele está compartilhando com a gente o seguinte: olha, é melhor você estar na sua família comendo uma verdura, comendo um prato mais simples e mais barato possível, mas há amor, a comunhão, a amizade, a respeito, a doçura no trato, do que você viver cercado de tantos luxos, mas com ódio, com rancor, com espírito de vingança, um puxando para cá, outro puxando para lá, um querendo destruir o outro querendo minar o alheio. Não é melhor você ser uma pessoa pobre, mas honrada, ter uma mesa pobre, mas regada de amor. Porque você pode ter os banquetes mais caros, mas sem amor, isso tem gosto amargo, isso não traz felicidade. Vamos ao quinto princípio. Capítulo 16, versículo 8. Olha o que ele vai dizer para nós. O melhor, hein? Melhor é o pouco havendo justiça do que grandes rendimentos com justiça. Se você perceber, está entrando nessa questão de bens mal adquiridos. Gente, a história do Brasil é uma história triste nesse sentido. Eu já li, eu recomendo a leitura das duas trilogias de Laurentino Gomes, 1808, 1822, 1889, Escravidão 1, 2 e 3. E você vai ver que a história do Brasil, desde a sua colonização, passando pelo Brasil Colônia, pelo Brasil Império, pelo Brasil República, pelo Brasil Contemporâneo, a história da corrupção é uma coisa que está enraizada na nossa cultura. Enraizada. Até hoje. Mas o que é que o texto diz para nós? 16, 8. Melhor é o pouco, havendo justiça. Dormindo com a consciência tranquila, sem passar a perna nos outros, sem usar de expedientes escusos, ilícitos, ilegais, imorais para se enriquecer. É melhor isto que grandes rendimentos com injustiça. Não adianta você ter muito dinheiro, mas o dinheiro que está na sua casa não é dinheiro limpo. As paredes da sua casa foram construídas com sangue. Isso não resolve. É melhor ser pobre e andar de cabeça erguida. É isso que Salomão está dizendo. Vamos ao sexto princípio, 16, 19. Ele diz assim, preste atenção.
Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. Conhece gente soberba? Arrogante, peito estufado, nariz empinado, rei na barriga. É melhor você ser humilde entre os humildes. Tem gente que gosta de pose, gosta de performance, gosta de estrelismo, gosta de ser reconhecido, sair nas mídias sociais ou nas colunas sociais. Salomão diz: você quer ser feliz? Você quer o melhor? Seja um humilde entre os humildes. Do que dividir despojos com os soberbos, com os arrogantes, com os que rasgam a cara em ruidosas gargalhadas nos banquetes da vida, mas não tem amizade verdadeira, não tem amor genuíno, tem interesse. Interesse. E não amizade verdadeira. Vamos lá. Mais um princípio. Sétimo princípio. Olha aí comigo, 16:32. Está escrito o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói de guerra, e o que domina seu espírito do que o que toma uma cidade. Veja você, longânimo significa alguém que tem ânimo longo, paciente. É aquela pessoa que tem longanimidade, que não é explosiva, que não é estupim-curto, que não é destemperada emocionalmente, que não é criadora de caso, de confusão, onde chega transtorna o ambiente, onde chega pronta briga, onde chega as pessoas são colocadas umas contra as outras, ela cria inimizade entre as pessoas. O texto está dizendo, melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Herói de guerra, ele bate, ele prende, ele mata, ele fere, ele conquista, ele domina, mas ele não domina ele mesmo. Ele não controla ele mesmo. Ele não tem domínio próprio. Mas o longânimo, ele tem o controle das suas ações, das suas palavras, das suas reações. Ele é mais herói do que o herói de guerra. Ele é mais importante do que aquele que conquista uma cidade, porque ele conquista, controla, domina a cidadela da sua própria alma. Vamos ao oitavo princípio, 17:1. Está escrito assim: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que casa farta de carnes e contendas. Nós já vimos esse princípio. Note que Salomão, e é só você ler 1 Reis, de 1 a 10, e você vai ver que pompa tinha o palácio dele, milhares de pessoas, todos os dias, se assentavam na mesa dele. As províncias do reino dele, cada província tinha que sustentar a mesa real por um mês, e assim, em rodízio, todas as províncias trabalhavam para sustentar o luxo, o fausto do rei. E certamente Salomão viu nesses anos todos que não basta luxo, não basta fartura, não basta requinte, se não há nessa mesa amor, simplicidade, amizade, respeito, afeto. Hoje você vê tantos banquetes, hoje você vê tantas festas, hoje você vê tanta gente gastando 20, 30 mil reais numa garrafa de vinho, enquanto o próximo está morrendo de fome à sua beira e ele não faz nada. Quantos discursos de políticos populistas que dizem amar o povo e vivem nababescamente, no luxo, esbanjando a riqueza, paga pelo sofrido imposto do trabalhador. E o texto está nos mostrando que melhor é o bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. O que adianta você ter luxo e não ter paz na sua casa? O que adianta você dar muito dinheiro para os seus filhos e eles não são amigos? O que adianta você deixar fortunas e mais fortunas para os seus herdeiros e eles não se entendem? É disso que Salomão está tratando. Mas vamos ao nono princípio.
17:12, olha aí comigo. Melhor é encontrar-se com uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Uma ursa roubada dos filhos é valente, é mais braba do que vaca braba, quando pare. Agora, você enfrentar um insensato na sua estultícia é mais perigoso. O insensato já é um problema, na estultícia dele é um problema potencializado. Então fuja do insensato. Fuja. Você vai medir forças com o insensato? Você vai discutir com o insensato? Você vai entrar numa guerra de palavras com o insensato? Você vai entrar num embate nas mídias sociais com o insensato? Você vai entrar numa batalha que só vai trazer tragédias, prejuízos para você, para sua família, para os seus amigos, para a sociedade? Discutir com o insensato. Não entre nessa contenda. Todos vão perder. Você quer viver melhor? Fuja disso. Mas, olha comigo aí o 19:1. Vamos ao 19:1. O que está escrito? Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Eu chamo a sua atenção para a ênfase que Salomão está dando na questão da riqueza e da pobreza, quando ele diz o seguinte: riqueza é uma bênção. Ele pediu para Deus sabedoria, e Deus deu sabedoria e riqueza. Riquezas e glórias vêm de ti. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Agora, a riqueza sem sabedoria é uma tragédia. Há muitos ricos tolos. Há muitos ricos que não têm discernimento e sabedoria para viver uma vida de qualidade, nem proporcionar uma vida melhor para as pessoas que estão à sua volta. Então, é desse assunto que ele está tratando aqui no versículo 12, no versículo 19, no capítulo 19. Então, preste atenção nisso. Melhor é o pobre que anda na sua integridade, porque não é virtude ser pobre, não há pecado ser rico. Tem pobre que anda sem integridade. Tem pobre que vive uma vida miseravelmente mergulhada no pecado, nas mazelas deste mundo. Agora é possível ser pobre e íntegro. E é melhor ser pobre e íntegro do que o perverso de lábios e tolo. O cara fala, desanda a boca para blasfemar contra Deus, contra o próximo. É tolo. Abra a boca, é tolice. É tolice. Abraham Lincoln disse que é melhor você se calar e deixar as pessoas em dúvidas acerca da sua tolice, do que falar e acabar com a dúvida. Porque quando o tolo abre a boca, só despeja a tolice. Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Vamos ao outro princípio. 21:19. Olha aí comigo. 21:19. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Ô, gente, o deserto não é um lugar bom de morar. Você não tem vila, você não tem cidade, você não tem provisão, você não tem água, você não tem colheita, você não tem celeiros. O deserto é um lugar quente demais de dia, gelado demais de noite, há perigos de feras, há perigos de tempo hostil. Então o deserto é um lugar que você não quer lá, é de passagem, não é para morar. Mas ele está dizendo que é melhor você morar num deserto, numa terra deserta, que com uma mulher rixosa. Sabe o que é a mulher rixosa? Ela apronta confusão todo dia. Ela arruma briga todo dia. Ela discute todo dia. Ela está insatisfeita todo dia. Ela não se conforma com nada. Ela não está bem com nada. Ela não está satisfeita com nada. Ela sempre vai criar uma rixa. Por quê? Porque ela está iracunda. O problema dela não é o marido, o problema dela não é a família, o problema dela não é o vizinho, o problema dela é ela mesma. Ela está irada. E ela despeja essa ira dela em quem está perto dela. Salomão está dizendo, é melhor você morar sozinho num deserto, com todas as agruras do tempo, do que com a mulher rixosa e iracunda. Então é hora da gente ficar perguntando assim, isso, e eu sou uma pessoa iracunda? Eu sou uma pessoa rixosa? Está na hora de parar com isso. Vamos ao outro ponto.
é o 12º. Aliás, é o décimo. Nós estamos no 21, 19. Agora nós vamos para o 27, 19. 27, 5. 27, 5. Olha aí comigo, por favor. Esse é o penúltimo que nós vamos examinar. Dos 13 vezes que aparece a palavra melhor, começando um versículo. 27, 5. Olha o que está escrito. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Olha que lição magnífica. O amigo é aquele que confronta você em particular e defende você em público. A repreensão franca é de alguém que ama você. O bajulador, ele vai elogiar você na frente, vai apunhalar você nas costas. É isso que ele está dizendo aqui, versículo 5. Ó. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Tem gente que diz que ama, mas não ama nada. É só discurso, é só verborragia. Agora, quando você ama, você confronta. Porque o confronto é um ato de amor responsável. Admoestação, exortação. Para que a pessoa corrija a rota, para que a pessoa acerte o caminho, para que a pessoa não entre pelos atalhos escorregadios da vida. Então, se alguém vier repreender você, corrigir você, advertir você, exortar você, não rejeite não. Isso é demonstração de amor, de cuidado por você. Finalmente, 13º lugar. Como viver uma vida melhor. Capítulo 28, versículo 6. Está escrito assim: melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. O que você quer? Se você botasse na mão aqui 2 pratos na balança, olha, você pode ser rico e perverso, ou você pode ser pobre e íntegro. Qual das duas opções você escolheria? Salomão foi o cara mais rico do seu tempo. Está dizendo assim, é melhor ser pobre e íntegro do que ser muito rico e perverso. Até porque a vida não termina na sepultura. Lá em Lucas 16 fala de um homem muito rico que vivia regaladamente nos seus banquetes, com vestes caras, com comidas caras. E à porta dele havia um mendigo chamado Lázaro, querendo alimentar-se das alfarrobas ou das migalhas que caíam da mesa. Ele era cheio de feridas e os cães leprentos iam lamber-lhe as feridas. Diz a Bíblia que o Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e que o rico também morreu e foi sepultado, e no inferno, estando em tormentos, clamou por uma gota d'água, e até isso lhe foi negado. Então preste atenção aqui, melhor é a repreensão franca, não, é o 28, 6, preste atenção aqui, melhor é o pobre que anda na sua integridade, do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Riqueza não traz nem segurança nem felicidade. A flecha da morte chega no apartamento mais alto, na mansão mais segura, no carro mais blindado. Então, prefira ser uma pessoa pobre, mas íntegra. A maior riqueza que você tem é o seu bom nome. Melhor é o bom nome do que riquezas. Que você possa observar esses princípios, esses conselhos, essas dicas, essas balizas de como ter uma vida melhor. O mundo está desprezando esses valores aqui. Escarnece desses valores. As pessoas vendem a alma para o diabo, para ganhar dinheiro, para ficar rico, para ter poder, para explorar. Mas o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E eu espero que estas breves reflexões possam ter ajudado a você a fazer escolhas certas
e a buscar o caminho de uma vida melhor. Deus abençoe sua vida.